Nós estamos visitando aqui um dos 53 piscinões que a cidade de São Paulo tem, que são equipamentos importantes para fazer o enfrentamento das questões das enchentes, dos alagamentos. Hoje a cidade de São Paulo tem um número muito menor de enchentes, de alagamento, ainda tem, obviamente, a gente já está com muitas obras sendo executadas, temos 8 piscinões sendo executados nesse momento, em Perus, Capão Redondo, na Moca, enfim, vários locais, outros que estão em licitação, mas esse aqui é um deles que foi inaugurado em 2023 e que resolveu o problema de alagamento nessa região aqui do Aricanduva, aqui nessa região do Taboão. Aqui é o piscinão Taboão, que teve um investimento de 53 milhões de reais, e isso que a gente está mostrando para a população, esses investimentos, essas ações, nesse momento principalmente de mudanças climáticas, onde você tem um volume de água muito grande, um espaço curto de tempo, é necessário essas obras de drenagem, de contenção das águas, para que a gente possa ir minimizando as ações que geram problemas com relação às enchentes na cidade. Leonardo, da CBN. Prefeito, nessa semana a ANEEL aprovou o termo de aditamento dos contratos de distribuição de energia, entre eles a Enel, e a Prefeitura se manifestou dizendo que pode ser que entre numa ação na Justiça contra a União, contra a própria ANEEL. Como que está o desenvolvimento dessa ação? Há alguma outra estratégia para... O que acontece? O contrato da Enel ela vence em 2028. E qual é a manobra da Agência Nacional de Energia Elétrica? A manobra do Ministério de Minas e Energia é desenvolver esse documento para antecipar a renovação. Eles não vão nem esperar 2028 para renovar o contrato com a Enel e demais empresas, o que a gente discorda plenamente. Pra você ter ideia, nós estamos aqui no piscinão Taboão e Aricanduva. Nós estamos pedindo para a ligação de energia desse local, porque aqui nós temos 5 bombas enormes que precisam da energia para funcionar as bombas, e até hoje não ligou, a Enel não ligou a energia aqui. Nós estamos com gerador, você pode verificar ali, nós estamos com gerador aqui, porque quando chove é necessário fazer o bombeamento da água do piscinão, tem que ligar o gerador. Por quê? Porque a Enel não liga a energia aqui nesse piscinão, e são vários locais. Os problemas que a gente tem, nós tivemos bairro aí no centro que ficaram 10 dias sem energia, na região ali da 25 de março. Então a gente tem um sofrimento enorme com essa empresa, muitos moradores ficaram muitos dias sem energia, muitos comerciantes perderam suas mercadorias, as donas de casa perderam as suas comidas na geladeira pela irresponsabilidade dessa empresa. E a Prefeitura de São Paulo não vai aceitar que essa manobra de fazer essa publicação para antecipação da renovação de contrato por mais 30 anos aconteça. E o que nós faremos? A Prefeitura de São Paulo vai judicializar para poder barrar essa manobra vergonhosa do governo federal em querer renovar o contrato com uma empresa que não atende à necessidade da população. A gente lamenta que o governo federal esteja indo nesse caminho, não verificando a dor das pessoas aqui da cidade de São Paulo, e não só da cidade de São Paulo, os 24 municípios aqui da região metropolitana que a Enel atende, como também outros locais do Brasil. Por exemplo, hoje de manhã mesmo falei com o prefeito Eduardo Paes, tem problema com a Enel lá no Rio de Janeiro, e é lamentar, e para poder barrar essa manobra, nós vamos ingressar com uma ação judicial e contar com o judiciário para poder fazer com que essa empresa não mantenha o seu contrato renovado. O que deveria, na verdade, é ser cancelado e não fazer essa manobra para uma renovação antecipada. Olha só, é 2028 o contrato, eles já querem agora, em 2025, fazer essa manobra e antecipar essa renovação por mais 30 anos, e a Prefeitura de São Paulo vai lutar com todas as forças em defesa da população para que isso não aconteça. Como que deve ser essa estratégia judicial? O senhor já sabe dizer como vai ser isso? A Procuradora-Geral do município, a doutora Luciana Nardi, já constituiu um grupo de trabalho de procuradores para poder fazer as análises e os estudos jurídicos. Também falei hoje com o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, porque ele será o nosso próximo presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Nós iremos para Brasília, ter uma reunião, pedir uma reunião com o Sandoval, que é o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, e também no Tribunal de Contas da União, para poder barrar essa manobra vergonhosa que estão tentando fazer, que os interesses a gente desconhece, esses interesses ocultos a gente desconhece, porque se tem uma empresa tão ruim, ao invés de cancelar o contrato, estão fazendo uma manobra para antecipar a renovação de contrato. Então, a Procuradoria do município vai entrar com a ação, estão vendo quais são os termos da ação. O que vai prevalecer, evidentemente, no nosso pedido é o interesse público, O que a gente precisa ter em todas as ações é a supremacia do interesse público, que a gente vai recorrer ao judiciário, mas não deixaria também de estar indo a Brasília, novamente falar com a Agência Nacional de Energia Elétrica e falar novamente com o Tribunal de Contas da União para barrar essa manobra. Prefeito, eu queria que o senhor comentasse essa decisão judicial mais recente que diz que o decreto da Prefeitura é inconstitucional sobre o transporte de passageiro
em moto por aplicativo. E diante dessa disputa judicial, o senhor não considera sentar com as empresas para criar uma regulamentação adequada para garantir a segurança dos motociclistas? Olha, a decisão que foi proferida ontem de um juiz de primeira instância, ela não quer dizer que o serviço volte a funcionar, porque nós temos uma decisão de um desembargador que proíbe. E o que a prefeitura vai fazer agora? Nós vamos entrar com uma apelação, né, que é o termo que se usa. Essa apelação vai demonstrar que o juiz que deu essa decisão ontem, ele está equivocado, como está muito claro na decisão do desembargador Gouveia, que proíbe o serviço. Por que eu digo isso? Porque a decisão desse juiz, ele está falando que o mototáxi é igual o serviço de transporte de passageiro em moto para aplicativo. São coisas distintas. Igual a gente vê, para ter o ouvinte ter uma ideia bem clara disso, a gente não tem os táxis que circulam na cidade com placa vermelha, que é a prefeitura que dá o alvará, e tem os aplicativos de Uber, de 99. São coisas distintas, legislação distintas. Como o da moto também. O que o juiz coloca, ele cita lá a legislação que fala do mototáxi, né? E ele está desconsiderando a legislação federal que exclui no artigo 11A e 11B o serviço de moto para transporte de passageiro por aplicativo. Então ele está fazendo uma confusão, não deve ter visto a decisão do desembargador Gouveia, que está muito bem fundamentada. Eu tenho certeza que na nossa apelação, essa decisão de ontem ela vai cair, porque não tem o menor fundamento, ele está comparando legislações totalmente distintas, são coisas totalmente diferentes uma da outra. A legislação federal não permite, não autoriza, não dá a garantia do transporte de passageiro em moto. Sobre dialogar, a gente dialogou já em 2023 com as empresas, eu pessoalmente tive com os diretores da Uber, com os diretores da 99, constituímos um grupo de trabalho, o diálogo a gente sempre teve e o estudo que foi apresentado é de que não é possível, tendo em vista a complexidade do trânsito da cidade de São Paulo, ter o transporte de passageiros em moto aqui pelo número de acidentes, pelo número de óbitos. Nós saímos de 403 óbitos em 2023 para 483 óbitos em 2024 só de acidentes de moto. Então a gente colocou dados técnicos, científicos de que o transporte de passageiro em moto vai aumentar o número de acidentes, vai aumentar o número de óbitos e a gente não deseja isso, obviamente. Então o diálogo aconteceu, eu conversei com eles, constituiu o grupo de trabalho, eles participaram do grupo de trabalho e o grupo de trabalho concluiu que não é possível. Então não há intransigência por parte da prefeitura, a gente sempre dialogou, a gente conversou, apresentamos os estudos, né? O problema é que essas empresas elas só estão visando o lucro sem considerar as questões técnicas e principalmente o respeito à vida das pessoas. Prefeito, ainda nesse tema, o senhor vetaria um eventual projeto aprovado para regulamentar esse tema pela Câmara de São Paulo? O que tem de projeto razoável na Câmara de São Paulo é um projeto do vereador Marcelo Messias que diz o seguinte, que a gente pode ter o sistema de transporte de passageiro em moto quando nós atingirmos um nível de 4,5 óbitos no trânsito por 100 mil habitantes. Hoje a gente passa de 7. A gente tinha uma pretensão, né, de reduzir isso para 4,5. Quando a gente conseguir ter um trânsito onde a gente vai sair de 7 óbitos por 100 mil habitantes no trânsito de São Paulo, reduzir para 4,5, a gente vai ter um trânsito razoável, né, mais ordenado e aí eventualmente possibilitaria ter esse tipo de situação. Mas você há de considerar que o desejado os índices mundiais, não é só do Brasil, né, do trânsito no mundo, é de que a gente tenha no máximo 4,5 óbitos por mil habitante no trânsito e a gente está acima de 7, a gente não pode andar. Então, se esse projeto dele for aprovado, eu não teria dificuldade nenhuma de sancionar, porque a gente estaria ali com uma situação de um certo controle, né? Acidentes vai ter de carro, de moto, mas do jeito que hoje está, não é possível. Se houver um mínimo de controle, de razoabilidade, não tem problema nenhum de autorizar e de regulamentar, né? A questão hoje é só isso. Está aumentando o número de óbitos, nós estamos com um índice muito alto, muito elevado, são índices que são monitorados mundialmente, é altíssimo o índice de óbitos no trânsito na cidade de São Paulo, que não é possível a gente criar uma atividade que vai fazer com que esse índice, ao invés de reduzir, ele seja aumentado. O critério, então, para a prefeitura, digamos, embarcar num projeto de regulamentação seria esse, haver um mínimo ali de
acidentes de trânsito. O critério da prefeitura é gerar segurança para as pessoas, é não colocar as pessoas numa situação de risco de acidente, de risco de óbito. O critério da prefeitura é cuidar da vida das pessoas, é isso o critério. Como existe um índice internacional que fala de ser razoável a gente ter 4,5 por 100 mil habitantes de óbito no trânsito, se a gente alcançar esse nível, aí é possível discutir. Fora disso, não tem como discutir qualquer tipo de situação, esse que é o transporte de passageiros em moto ou outro, que vai elevar o número de óbitos na cidade. Eu não posso permitir isso como o representante do povo na cidade. Parte para encerrar. Prefeito, com relação à decisão da votação de ontem da PCM ou GCM, como é que ficou? Ontem acabou não sendo pautado, vai ser pautado hoje. A oposição está usando de uma estratégia do regimento, tudo bem, é legítimo, né? E qual é essa estratégia? Como estamos no início do ano legislativo, não foi constituído ainda as comissões. E dentro de um projeto, se você tiver substitutivo ou emenda, ele tem que ter a comissão para fazer a análise. Então, se houver um protocolo de substitutivo e emenda, não vai ser possível a votação porque não tem as comissões para fazer a análise. Se não tiver substitutivo e emenda, como esse projeto já foi aprovado em primeira votação, já passou pelas comissões, só bastaria a votação em segunda e aí a promulgação pela Câmara. Não é nem o prefeito que faz a sanção, é o próprio presidente da Câmara que faz a promulgação da lei. Então é só uma estratégia, né, da oposição. É bom que as pessoas saibam disso, a oposição usando de uma estratégia do regimento para poder fazer com que não seja votado. A polícia municipal, que eu lamento muito, porque acho que a oposição ela também tem que ser responsável, né? Todo mundo está de acordo, a população deseja, a polícia municipal está fazendo um excelente trabalho, o Smart Sampa está dando um excelente resultado para a cidade, todos clamam por segurança, a segurança pela polícia militar, pela polícia civil, pela polícia municipal. Então acho que seria uma homenagem importante para o trabalho que tem sido desenvolvido, mas são estratégias aí que a oposição utiliza que a gente lamenta, mas respeita. Então o desejo hoje é que não tenha substitutivo, não tenha emenda, né, esperando que tenha um bom senso da oposição, e aí vota hoje. E se houver substitutivo, vai ter que esperar constituir as comissões para fazer a análise do substitutivo e da emenda, porque também são só substitutivos e emendas sem nenhum fundamento, é só para usar ali um artifício regimental para postergar a votação. Mas, se tiver, constitui-se as comissões irão rejeitar e vai acontecer. O importante é que vai acontecer em um certo momento. Hoje, né, se houver bom senso, ou no futuro próximo, quando tiver constituídas as comissões.